Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E assim que você encontrar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diga graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos ler o versículo de número 12 em diante. Diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro dizendo, fazendo esta confissão, em que nenhum outro há salvação. Ele vem dando testemunho de Jesus Cristo com muita ousadia diante do Sinédrio, e ele declara que nenhum outro há salvação, porque também, não só em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, dos dois discípulos de Jesus, e foram informados de que eram homens sem letras e indoutos, homens sem qualificação acadêmica nenhuma, simples pescadores da Galileia, homens rudes, né? Se maravilharam. Eles ficaram impressionados com o testemunho de Pedro e de João, sendo informados de que eles eram indoutos e iletrados, dando um testemunho em que nenhum outro nome há salvação, em que nenhum outro nome também é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando Pedro e João dão esse testemunho, eles ficam maravilhados pela compostura, palavra, comportamento, a firmeza, a convicção de fé desses dois, deixaram eles maravilhados. Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ficaram impressionados porque eles eram homens sem letras e indoutos, e tinham conhecimento, olha só, de que eles haviam estado com Jesus. Eles se informaram de que eram homens iletrados e também se informaram de que esses dois haviam estado com Jesus. E eles, por ter estado com Jesus, andado com Jesus, eles não esperavam tanto desses dois, não esperavam tanto de Pedro e de João. Como é que anda com um homem que se diz Messias, que desafiou toda a autoridade religiosa, que não vivia segundo as regras do judaísmo, né? Segundo os preceitos das tradições judaicas, mas comia com pecadores, sentava com gente de todo tipo. Mas esses homens que são letrados, são cultos,
homens que têm formação acadêmica, homens que para o povo é a voz de Deus, porque esses sacerdotes, escribas, religiosos, capitão do templo, esses homens são os porta-vozes de Deus. Eles são os homens que falam porque são letrados, porque eles conhecem a Torá, conhecem os livros sagrados, mas não têm vida com Deus. Não basta conhecer o Deus da letra, o Deus das Escrituras, e não estar com Ele. Ficaram maravilhados, porque tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu vou ler novamente esse versículo 13. E estando eles vendo a ousadia de Pedro e de João, a determinação dos dois, o comportamento dos dois era inesperada. Talvez eles esperavam homens acuados, homens com medo, homens que ficariam trancados dentro de casa, acovardados. Não, eles não esperavam essa atitude de Pedro e de João. Esperavam outras atitudes de alguém que andou com o homem, que foi pregado no madeiro, que foi executado, que morreu como morreu. Não esperava a atitude dos seus seguidores, de dois discípulos, uma atitude dessa, e eles ficaram maravilhados. E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém? Eu leio o versículo 13 e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Diga, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê que Pedro e João um dia andou com Jesus, o verbo vivo? Quem crê nessa palavra? Então você que crê nisso, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir com toda a nossa força essa palavra, o verbo da vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e dá glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra vai ser pregada agora. Nós queremos ouvir do teu Espírito. Então nos ensina nessa noite, meu Deus, pela tua palavra e pelo teu Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Fale a cada vida e a cada pessoa agora, para a glória do teu nome, que assim seja. Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podem sentar. Pode sentar. Pedro e João, eles começaram a fazer o que Jesus havia mandado. Como discípulos não podiam fazer menos, claro. Como os discípulos de Jesus, logo sendo Jesus assunto aos céus, eles começaram a fazer o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse foi o mandamento do Senhor Jesus, para eles disseminar o evangelho por todos os lados, usar a vida deles agora para anunciar e dar testemunho do que eles ouviram, viram e creram. Porque o que eles ouviram, viram e creram, era hora de colocar em prática. Porque não basta ser só ouvinte do evangelho, não basta ser alguém que ouve a palavra de Deus e que é um assíduo leitor dos textos sagrados,
Se não colocar em prática, é vã a fé. A fé é vã, porque a fé sem obras é morta em si mesma. E a letra, só a leitura bíblica em si, ela mata. Como diz Paulo, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Não podemos abrir mão da leitura. Mas o Evangelho não é só leitura, é a vida na prática. Evangelho não é só ler textos e ter rolos e rolos de livros bíblicos em uma estante, em uma biblioteca, onde as pessoas leem, releem, relê. Se isso não se tornar prática no dia a dia, não tem vida, não brota a vida. Só a leitura em si, sem a prática, é só teoria. Teoria e mais teoria. E Pedro e João, esses dois discípulos de Jesus, do grupo dos 12, começam a fazer isso. Na prática, eles não têm nenhuma Bíblia escrita. Isso que é importante você ter em mente. Os discípulos não têm nem uma Bíblia escrita. O máximo que se tem naqueles dias é a lei e os profetas. E isto dentro das sinagogas. Quem tinha o controle dos livros eram os escribas, que eram pessoas que faziam parte do grupo sacerdotal. Eram escribas, que eram do partido dos fariseus, outros dos saduceus. Eram pessoas que tinham uma cópia dos textos sagrados da lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. E leitura, alguém que tivesse o hábito de ler e que foi alfabetizado, era um privilégio gigantesco. Nos dias de Jesus, nem todo mundo sabia ler e escrever. Como também alguns anos atrás, e ainda hoje, o nível de analfabetismo no nosso país é muito grande. Pessoas que mal sabem assinar o seu próprio nome, não é? Então, naqueles tempos dos dias de Jesus, era mais difícil ainda alguém que pudesse ter a oportunidade de ler, de escrever, era tido como quase uma pessoa importantíssima. Tinha uma posição elevadíssima no meio social em que vivia. E quem tinha esse poder da leitura, da escrita, como eu te disse, era o grupo religioso. Era o poder religioso e pessoas de grande importância do Império Romano que tinha esse privilégio da leitura. Então, quem lia e tinha conhecimento do texto bíblico, das interpretações, aí tinha a lei de Moisés, tinha os doutores da lei, que faziam as próprias interpretações dos textos bíblicos, e o que eles falavam era lei. Ninguém sabia ler. E até um pouco tempo atrás no nosso país era assim, quem sabia ler era tido como doutor, e quem tinha leitura e o que falava era a regra, porque não, a fulano não sabe ler. Fulano conhece a leitura, fulano é instruído, fulano tem diploma, fulano é formado. Então o diploma, a formação acadêmica, nos nossos dias ainda é tido como dar carteirada nos outros. Eu sou formado, eu tenho especialidade nisso, eu tenho especialidade naquilo, eu conheço de língua portuguesa, eu conheço de textos e de traduções e etc e tal. E as pessoas, olha, é verdade, fulano estudou, então o que ele está falando é verdade. E a pessoa que não estudou, coitado,
que não teve oportunidade, ou também ou porque não quis, fica quietinho porque não sei, e também não procura saber. Então a pessoa acaba ficando quieta com a sua desinformação e aceitando o outro como Senhor da sua vida, que a palavra que ele diz é verdade, é ponto final, e se sujeita o que o outro diz, porque fulano falou, porque ele é estudado. E nos dias de Jesus, o monopólio disso era muito exacerbado dentro da classe religiosa. Jesus até disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que estão assentados na cadeira de Moisés. Porque eles tinham conhecimento da letra, eles conheciam muito bem os textos, não era separado como nós temos a Bíblia hoje, eram rolos, fragmentos dos textos, um pedaço aqui, outro lá e tal. Hoje nós temos tudo, não de forma cronológica, mas bem alinhado. Nós temos a Bíblia hoje, mas eles tinham os textos. E Pedro e João eram trabalhadores, pescadores da Galileia, homens simples, rude, homens acostumados com a vida dura do dia a dia, homens acostumados a levantar cedo para pescar e trocar o peixe fresco por peixe seco, porque o peixe fresco ia para a aristocracia de Jerusalém, ia para a mesa dos sacerdotes, ia para a mesa dos centuriões, ia para a mesa da corte romana, ia para a elite. Os peixes frescos não ficavam com os pescadores, trocava-se na casa de câmbio, nos cobradores de impostos, e eles recebiam de volta peixe seco, não era peixe fresco. Comer peixe fresco era praticamente uma comida privilegiada, podemos se dizer, apesar que poderia pescar, mas todo peixe fresco que pegava tinha um imposto a ser cobrado. Então eram pescadores acostumados com a vida dura, acostumados a ter o café da manhã, ter o almoço, muitas vezes talvez sem almoço, vendendo almoço para comprar janta, uma vida muito difícil na Galileia, um povo que vivia na região da sombra da morte, na região das trevas, lugar ruim. E esses dois discípulos, com a vida rude, começam a seguir a Jesus. Começa a seguir Jesus e a caminhar com Jesus, atende o chamado e começa a caminhar com Jesus durante 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio de caminhada com Jesus, que eles foram tendo, essa experiência, essa comunhão de ir para cima, para baixo, aonde Jesus ia, eles estavam realizando sinais, maravilhas, Jesus realizando coisas e Jesus ensinando e transmitindo tudo para eles de forma oral, nada escrito. Jesus não mandou nenhum discípulo escrever livro nenhum. Se você ler os evangelhos, você não vê Jesus dizendo: olha, vocês vão escrevendo tudo que eu vou fazendo, viu? Não, nenhum dos discípulos andando com Jesus ficou escrevendo o que Jesus foi realizando. Pelo contrário, tudo que eles aprenderam e absorveram foi de forma oral, Jesus falando e eles absorvendo as parábolas, os ensinos, vendo como Jesus comportava-se em meio às circunstâncias, em meio às situações, e eles foram aprendendo. Não tiveram oportunidade de sentar numa escola rabínica em Jerusalém, da linhagem de Gamaliel, e nem da linhagem de Shammai. Pelo contrário, esses discípulos, eles eram homens que nunca tiveram acesso a escolaridade nenhuma, não tiveram formação acadêmica nenhuma, com exceção a Paulo, o qual Paulo diz que dos apóstolos ele foi o último dos abortivos e etc. Paulo que estudou aos pés de Gamaliel e falava 4 idiomas. Mas tirando Paulo, nenhum outros discípulos do grupo dos 12 tinham essa habilidade com as letras. Não tinham.
Isso é como eu te disse, era para a elite, para a aristocracia, para o grupo dos religiosos, saduceus, sacerdotes do templo, que ministravam diante de Deus e que tinham conhecimento. Mas como Jesus sempre disse acerca dos religiosos, que conheciam os textos, que eles não entravam no céu e não deixavam ninguém entrar. O fato deles ler, não colocaram eles dentro do céu. Pelo contrário, estava impedindo daqueles pecadores e injustiçados e os homens que eram colocados à parte da sociedade, eles colocavam como homens que não entrariam no céu, mas eles que eram letrados, eles que tinham o monopólio do conhecimento, eles que diziam o que era e o que não era, o que deveria fazer, o que não fazer, como as regras deveriam ser obedecidas ou não. O Jesus disse: vocês não entram no céu e não deixa ninguém entrar. Veja que o fato da pessoa ler, e eu não estou pregando aqui contra você não ler. Estou dizendo que esse grupo de religiosos que tinham conhecimento, que se fosse hoje eram os teólogos, seriam os filósofos, seriam os mestrados, os doutorados, os cheios de conhecimento, seriam os da elite que detém toda a inteligência e conhecimento. Se fosse nos dias de hoje, Jesus estava dizendo a mesma coisa, que eles não entram no céu e impede com que os simples de coração entram nos céus. Que não é o fato de você ter muito conhecimento da letra, não é o fato de você ter muito conhecimento das inteligências e das intelectualidade humana, porque tem pessoas que ficam fascinadas com a inteligência do outro, fica impressionada: eu queria ser inteligente como o outro, nossa, ele estudou, ai, nossa, ele aprendeu, eu queria ter isso também, e começa até inclusive a invejar o nível de intelectualidade do outro, começa também a ter um sentimento de inferioridade, achando que é incapaz de poder ser alguém na vida e realizar coisas grandiosas e maravilhosas, porque não detém nenhum tipo de inteligência, de letra, e não tem nenhum tipo de ser uma pessoa culta. Quantas pessoas, minha gente, sente-se envergonhada por não ser culta, por não saber falar um português corretamente, por não saber se pronunciar corretamente, por não saber se expressar com a linguística bonita, uma fala, uma oratória, nossa, que coisa linda. Ou seja, tudo isso esse grupo religioso tinha. Tudo isso tinha, mas isso não despertou em Jesus e absolutamente nada. Você vê que Jesus não foi buscar discípulos dentro do templo de Jerusalém. Lá tinha os teólogos, os melhores conhecedores. Quando Jesus estava para nascer, quem Herodes mandou chamar? Mandou chamar os sacerdotes que tinham conhecimento. Vê aí nas profecias para ver onde que o Messias vai nascer. Veja que todo homem, quando não entende nada das coisas da vida e dos acontecimentos e dos fatos da vida, procura alguém que é estudado, sim ou não? Não vai procurar um semi-analfabeto, não vai procurar um roceiro, não vai procurar um indouto, um leigo, um iletrado, um inculto. Não, vai procurar alguém. Não, vamos procurar o fulano de tal, porque ele estudou, conhece da matéria, ele sabe, vamos lá até ele. Foi assim que os magos vieram até Herodes, e Herodes disse: vamos saber aí como é que está, vamos chamar quem conhece das letras para nos falar acerca das coisas do céu, porque como se conhecesse as coisas do céu só quem é formado, só quem é iletrado, só quem é letrado, só quem é culto é que conhece o reino de Deus. Que os simples de coração não conhece nada de Deus. Que o simples de coração, a simplicidade dele na questão de viver a vida, o torna um homem que não sabe quem é Deus e nem como Deus age.
E a pessoa até diz, eu sou uma pessoa até sem fé, porque eu não conheço Deus. Ai, como eu queria conhecer a Bíblia, como eu queria saber quantos analfabetos e semi-analfabetos gostaria de saber ler, para poder ler a Bíblia e dizer, nossa, eu queria conhecer a Deus. Se eu lesse mais a Bíblia, mais eu conhecia Deus, sim ou não? Os religiosos liam a Bíblia muito, mas quanto mais eles liam, quanto mais eles meditavam nos textos, menos eles conheciam a Deus e menos viviam como alguém que conhece a Deus. Menos eles viviam. E eu volto a repetir e frisar de novo, eu não estou pregando contra a leitura da Bíblia. Leio a Bíblia, medito nela, sei da eficácia, e todo texto é devidamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura é aceitável, divinamente inspirada pelo Espírito Santo, toda a Escritura. Mas eu estou te colocando aqui uma questão da seguinte coisa: porque as pessoas tendem a ficar impressionadas com os que falam bonito, com os que são letrados, com os que têm conhecimento, e que os simples nada conhece de Deus, nada. Por quê? Não conhece, você não lê Bíblia, você precisa fazer uma teologia para conhecer a hermenêutica, a exegese, fazer uma teologia para conhecer as religiões. Você não vê em nenhum momento Jesus falando dessas coisas na Bíblia, você já viu? Eu li já os 4 evangelhos centenas de vezes nesses 18 anos de pregação do evangelho, já li, reli. Eu nunca vi Jesus mandar você fazer nenhuma teologia, nem ir para uma escola rabínica, nada. Ele não podia pegar os 2 discípulos e dizer, seguinte, vocês vão ser meus discípulos, mas vocês vão fazer 1 ano na academia de Gamaliel, que é o melhor rabino. Vocês vão estudar lá em Jerusalém. Quando vocês estiverem formados em Jerusalém, aí vocês voltam, vão se ingressar e vão aprender. Vocês vão fazer lá um seminário em Jerusalém com os melhores rabinos. Vocês vão aprender sobre a Torá, vocês vão aprender sobre tudo sobre as leis, vocês vão aprender tudo sobre os textos massoréticos, a Septuaginta, traduções do grego para o hebraico, do hebraico para o grego. Vocês vão conhecer tudo, e aí depois vocês vêm e me seguem. Foi assim que Jesus disse? Não, Jesus passou pelos pescadores e disse, segue-me. Viu Mateus trabalhando e disse, larga as moedas aí, para de roubar e segue-me. Você tem que examinar a Escritura. Jesus disse, examinar as Escrituras, porque nelas contém o caminho para a vida, e nela fala acerca de mim. As Escrituras falam de Jesus. Toda a Escritura aponta para uma única coisa, para Jesus. A Escritura desde Gênesis 1 até Apocalipse só está revelando uma coisa: Jesus é o Filho de Deus, e a todo tempo a Bíblia está apontando para Jesus. Jesus é a chave de toda a compreensão bíblica. Então Jesus não fez isso com os discípulos, mas os religiosos inculcavam na cabeça do povo. Para que isso? Para ter o controle da massa, da mente das pessoas, né? Não quer, para que as pessoas não pensem por elas mesmas, para que elas não tirem as suas próprias conclusões, para que você não faça uma análise sua própria, mas que você faça uma análise a partir do conhecimento e do entendimento das letras que ele tem. Mas os discípulos não respeitaram isso, e os discípulos, obedecendo a Jesus, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vão pregando. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Vocês não vão fazer isso sozinhos, vocês vão receber um revestimento de poder. Vocês vão receber uma capacitação que não vem de vocês. Vocês vão ser capacitados pelos céus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Vamos ver a ordem de Jesus, vamos aqui. Vamos ver como é que Jesus
faz a coisa acontecer. Vamos voltar aqui no texto bíblico. Vamos lá. Versículo 8 do capítulo 1. Olha a ordem de Jesus antes de ser assunto aos céus. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus não mandou, fique estudando os textos bíblicos, lê Isaías 100 vezes, lê a Torá 10 vezes, fica aí, não, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? De poder. Volta lá no Evangelho de Lucas, vamos voltar aqui no Evangelho de Lucas para você ver essa ordem dada por Jesus, quando ele é assunto aos céus. Lucas, capítulo de número 24. Versículo 44, vamos lá, Lucas 24, verso 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Olha as palavras que Jesus disse. Você tem que prestar atenção no que Jesus fala, no que Jesus manda, não no que a religião fala. Você tem que estar atento ao que Jesus falou, não o que homens pensam e falam, não, é o que Jesus falou. Pois são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. No que eles têm escrito é só falando de mim. Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo, tudo que os sacerdotes, tudo que os escribas, tudo que os saduceus e fariseus examina, lê, relê, prega, eles podem dar a interpretação que eles quiserem, mas os textos de Moisés, os textos dos profetas e os salmos só falam uma coisa: de mim. Jesus disse. Você fica procurando um monte de coisa na Bíblia, mas a Bíblia inteira só fala uma coisa: de Jesus. Você tem que ler a Bíblia a partir de Jesus. Você tem que examinar as Escrituras colocando Jesus como chave de interpretação da Bíblia. Jesus está dizendo, o que eles dizem, o que eles falam, o que eles dão a interpretação, não importa, eles falam o que eles quiserem, eles têm um monopólio, eles sabem ler, eles escrevem os textos, mas o que eles falam, o que eles pregam na sinagoga, no templo, o que eles falam sábado após sábado, ano após ano, a interpretação que eles dão a interpretação que eles querem. Eles podem fazer isso porque eles são mestres, eles são doutores da lei. Mas Moisés, os profetas e os salmos, Jesus disse, só fala uma coisa: de mim. O que de mim está escrito nos salmos, na lei, nos profetas. Então abriu-lhes o entendimento. Presta atenção. Então o entendimento dos discípulos se abriram, quando eles entenderam que a Escritura fala de Jesus, e que durante 3 anos e meio eles andaram com Jesus, e eles com certeza foi vendo cada atitude, cada palavra, cada comportamento de Jesus, cada ação de Jesus. Durante aqueles 3 anos e meio, eles começaram a lembrar-se de muitos textos que eles ouviram falar, e aí abriu-se o entendimento, ou seja, nossa, toda a Escritura não fala de uma única coisa a não ser de Jesus. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, ou seja, eles nunca leram os textos, minha gente, assim como nós lemos. Eles só ouviam, eles não tinham Bíblia em casa, eles não tinham
texto nenhum na casa deles. O único texto que se tinha era dentro da sinagoga, que era o rolo da Torá e dos profetas e dos salmos, que o salmo se chama o Sidur, que é o livro de oração. E eles não tinham isso dentro da casa deles. Isso só estava na mão dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus, de quem lia. E os discípulos só foram ouvindo durante 3 anos e meio que Jesus foi falando. E quando eles lembrou-se do que Jesus disse, olha, nas escrituras só fala acerca de mim, então abriu-lhe-se o entendimento. Quer abrir seu entendimento? Quer compreender as razões, quer entender as engrenagens da vida, quer entender como Deus trabalha, quer compreender como se deve viver, como se deve comportar-se, como deve fazer a vontade de Deus, quando e como você está fazendo a vontade de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, examinar as escrituras a partir de Jesus, compreendendo Jesus, então lhe abre o entendimento para as escrituras. O entendimento deles deu um estalo, abriu-se o entendimento para entender as escrituras. Ou seja, nunca foram numa escola rabínica, nunca sentou ao pé de nenhum mestre humano, a não ser o de Cristo, aprenderam com Jesus, nunca escreveram um único texto durante 3 anos e meio. Jesus não mandou eles escrever texto nenhum. E João disse que se fosse anotar e escrever tudo que Jesus fez e falou, nem todos os livros do mundo caberia. Não caberia. É presunção do homem achar que pode colocar dentro de um livro, dentro de alguma coisa, o que Jesus fez e realizou e falou. João mesmo disse no capítulo, a partir do capítulo 21 dele, ele fala, ele encerrando, que tudo que Jesus fez e realizou não cabe. Pastor, então como que se abriu o entendimento desses discípulos? Sem nunca ter lido, examinado, pegado um texto, pegado uma Bíblia, como eu e você pegamos, tocamos, folheamos, lemos, relemos, e como é que a mente deles se abre só ouvindo? Sem precisar frequentar uma escola de teologia, sem precisar sentar no pé de um mestre em PhD, em teologia, da religião, PhD disso ou daquilo, etc. Eu não estou desqualificando quem faça isso, quem faz e pode fazer, pode pagar, amém. Que faça, mas veja que Pedro e João estão com o entendimento aberto acerca da vida. Nunca frequentaram a escola rabínica, nunca frequentaram a escola sacerdotal, não era do grupo religioso, não pertencia à linhagem de levitas, não era de linhagem de profetas. Eles eram simplesmente homens simples da vida, que abriram mão da sua vida para crer naquele que é o verbo da vida, e crendo no verbo da vida, porque Jesus é a palavra viva nessa terra. O verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, e ele, Jesus, como a palavra viva, foi andando nessa terra. E quem quisesse ler um texto bíblico, era só olhar para como Jesus vivia, como Jesus falava, como Jesus observava, como Jesus tomava decisões. E quando eles começaram a prestar atenção e lembrar-se de tudo que Jesus fez, começou a fazer e realizar, quando eles começaram a lembrar, ele agiu assim, ele fazia assim, a mente deles se abriram para as escrituras. E quando a mente deles se abriram para as escrituras, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior a jorrar para a vida eterna, que era o poder do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Aí o Espírito Santo começa a operar na sua vida, aí o Espírito Santo começa a transbordar em você para ser instrumento de Deus nessa terra. Aí Pedro e João abriram-se o entendimento deles para a escritura. Aí eles começaram a crer em Jesus, como diz as escrituras. João 7, aquele que crê em mim, como diz as escrituras. Brotou um rio dentro deles, brotou vida, brotou a palavra de Deus dentro deles.
Aí é a palavra de Deus sendo imprimida dentro deles, não num livro. É a palavra de Deus. E como se daria a acontecer isso? Versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Essa é a pregação do Evangelho. O Evangelho é pregar arrependimento e remir os pecadores dos seus pecados, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Vocês viram. Presta atenção, Jesus disse: vocês não leram, vocês viram como faz. Evangelho não é leitura. Evangelho é um estilo de vida. Evangelho é vida na prática. Não é teoria. Vocês dessas coisas sois testemunhas. Vocês testemunharam o Evangelho na prática. O que de mim viste e ouviste e aprendeste, ensinai. O que vocês viram, como eu faço, como eu me comporto, passa adiante. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? De poder. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam tomados de graça, até que do alto vocês sejam tomados de virtude. Ou seja, isso que vocês vão fazer e vão realizar a partir de hoje, o modo de vida de vocês, não serão mais conduzido por teoria de culto religioso. A partir de então, ficando em Jerusalém, até que o poder de Deus desça sobre vós, a vida de vocês não será mais de teoria. A vida de vocês não serão de leitura de textos da sinagoga. A vida de vocês serão o Evangelho de Cristo, a minha vida em vocês na prática e com virtude do Espírito Santo. É o meu Espírito em vocês, ou seja, é eu em vocês operando, ou seja, o comportamento de vocês será o meu comportamento, o pensamento de vocês serão os meus pensamentos, as atitudes de vocês serão as minhas atitudes. O que sair da boca de vocês, não se preocupeis, porque não sereis vós que há de falar, mas o Espírito que em vós habita falará por vós e lembrará todas as palavras que eu vos tenho falado. Quando vocês receberem esse poder, vocês vão sair por aí testemunhando acerca de mim. Mesmo sendo homens simples, mesmo sendo trabalhadores simples, mas vocês vão receber algo que vai mudar a vida de vocês. Escute, muitos homens são intelectuais, é bom, claro que ser uma pessoa intelectual é bom demais, ser uma pessoa culta é boa demais, claro que é. Mas toda essa pessoa, todo esse ser humano culto, inteligente, cheio de diplomas, cheio de capacitação humana, se não tiver o revestimento de poder na vida, é fútil, é só papel, é só conhecimento humano, limitado. Porque chega uma hora que todo recurso humano se esgota, mas o poder do Espírito Santo que em nós habita é inesgotável. A fonte de sabedoria, a fonte de entendimento está para daquém do conhecimento humano. O conhecimento humano vai até um ponto, mas o Espírito penetra nas profundezas de Deus e traz a vontade de Deus para a nossa vida. E é imprimida dentro do nosso ser, é imprimida na nossa alma e no nosso espírito, para que sejamos impulsionados a agir segundo a vontade de Deus. E aí Pedro e João
quando receberam essa virtude de poder, quando eles foram cheios do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Jesus, fica em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Muitas vezes nós famamos as pessoas, vem buscar o Espírito Santo, vem buscar o Espírito Santo. Não, é porque eu tenho que estudar, eu tenho que me informar. Sim, vai, faça todas essas coisas, mas todas essas coisas, se não houver a presença do Espírito Santo de Deus, se não houver o Espírito Santo, não tem nada. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz que todas essas coisas ele refutou como nada para ganhar a Cristo. Paulo, que era um homem inteligente, culto, formado, falava vários idiomas, era fariseu, mas Paulo diz que por amor a Cristo, ele abriu mão de todas essas coisas, ele tinha essas coisas como esterco. Como esterco, para ele não tinha mais valor nenhum essas coisas para poder ganhar a Cristo. Você pode ter faculdade, você pode ter conhecimento, você pode ter intelectualidade, você pode ser uma pessoa culta, você pode ser o que for, mas se você não tiver o Espírito de Deus, você não é ninguém nessa terra praticamente. Você é um ser humano comum. Se você não tem a graça do Evangelho, você não passa de um ser humano que age por impulsos e por instintos, por vontade própria, dominado pelo prazer, dominado pela ganância, dominado pelo ódio, dominado pela raiva, dominado pelos sentimentos perversos que vão dominando o teu coração. É um humano que tem inteligência, que tem faculdade, que tem formação, que tem tudo, mas age por impulsos humanos violentos e grosseiros e asquerosos que só destrói vidas. Mas a sabedoria que vem de Deus pelo Espírito deixa as pessoas maravilhadas. Veja aqui em Atos capítulo 4, versículo de número 1, aonde nós iniciamos. E estando eles falando ao povo, Pedro e João, dando testemunho do que viu, ouviu, cheios do Espírito Santo, anunciando arrependimento e a remissão de pecados que Jesus disse, falando ao povo acerca da ressurreição, sobrevieram os entendidos. Quem se formou, quem estudou, vieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos, com muita raiva, porque os discípulos analfabetos estão falando de Jesus. Vocês não podem pregar não, vocês têm carteirinha para pregar? Você se formou aonde para poder pregar? Tem lugar aí que você não apresentar a carteirinha de formação de teólogo, você não prega. Tem lugar que mulher não prega, só homem. Como se em Jesus houvesse homem ou mulher. Em Cristo não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há livre, não há escravo. Que em Cristo tudo é todos juntos, não existe essa supremacia em Cristo, de que um é mais do que o outro, todos são nivelados na mesma régua em Cristo. E eles doendo-se muito de que ensinasse, ficou muito irado. Não pode ensinar Jesus, vocês não podem ficar falando de Jesus, parem. Vocês não têm aqui a carteirinha para pregar, vocês não fazem parte do grupo da patotinha dos entendidos, dos intelectuais, doendo-se muito. E lançaram mão deles e colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Diz: vão ficar presos, porque vocês não podem pregar. Vocês têm que ter formados para pregar. Vocês têm que ser sacerdotes, vocês têm que ser alguma coisa. Vocês são quem para pregar? Vocês são quem? E aí Pedro, nessa simplicidade do evangelho, ganhou 5.000 almas. 5.000 pessoas se arrependeram e foram remidos dos pecados. E aí, versículo 5, que aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais dos anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem de sumo sacerdote, ou seja, quem tinha pedigree,
Se ajuntou aos que tinham pedigree. Vamos se reunir aqui da linhagem sacerdotal. A gente é que controla aqui a religião. É a gente que define o que deve ser pregado, o que não deve ser pregado. A gente é que dá o aval do que pode falar, do que não pode falar. Vamos nos reunir aqui e definir o que eles podem e o que não pode. Eles têm que se enquadrar na religião. Escute, evangelho não se enquadra dentro da religião. Evangelho não é liturgia, não é dogma. Evangelho é um modo de vida no dia a dia, na prática. É a vida de Jesus colocada na prática. É a vida de Jesus sendo vivida diante do próximo. Não é leitura bíblica de texto, é o que está escrito na prática. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do bem que foi feito a um homem doente, de modo como foi curado, nós estamos sendo interrogados porque nós fizemos o bem. Evangelho não é fazer o bem, e Deus não quer que façamos o bem. Nós estamos sendo interrogados porque nós estamos vivendo como pessoas que querem fazer o bem ao outro, o bem-estar ao outro, como se fazer o bem fosse um mal, como se curar um enfermo fosse um mal. Pedro diz: vocês estão nos interrogando porque nós decidimos a fazer o bem, a ajudar os outros. É o que o Evangelho diz, é o que as Escrituras diz. Jesus é a própria palavra, Ele é o Verbo, e o Verbo estava aqui fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo. E se Ele fazia o bem a todos, nós também vamos fazer o bem a todos, e ponto. E seja conhecido de todos vocês e de todo o povo de Israel, que no nome de Jesus, o Nazareno, aquele que dentre vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse é que está são este homem diante de vocês. É no nome dele que nós curamos. E aí foi nessa hora, com essa ousadia, que Pedro disse o que falou aqui. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês. Claro, ele não se enquadrou nos requisitos religiosos. Vocês têm muita leitura, têm muita teoria, mas a prática é uma vergonha. Diga comigo, não adianta ter teoria se na prática da vida, do dia a dia, é uma negação. Pedro diz: vocês rejeitaram os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e de João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, ficaram maravilhados. Veja que Pedro e João não abriu nenhum texto bíblico. Pedro e João não estudou com nenhum coach. Pedro e João não se assentou com nenhum outro homem, só foi uma atitude de fazer o bem, de fazer a coisa correta, ajudar quem precisa, estender as mãos a quem precisa. E eles ficaram maravilhados, informados de que eram homens sem letras, homens indoutos, sem conhecimento teórico nenhum. Eles disseram: esses homens não têm conhecimento teórico nenhum, mas a vida deles e como eles falam acerca de Deus, a convicção que eles têm, é impressionante. Nem nós que conhecemos tanta letra tem tanta convicção do que faz. E informados de que eles haviam estado com Jesus. Veja o que faz o fato de mudar a vida de um homem, como mudou a de Pedro e de João, não é o fato do quanto você lê a Bíblia, é o quanto você realmente anda com Jesus. Sendo informado de que eles dois, Pedro e João,
tinham estado com Jesus. Eles andaram com Jesus, tiveram comunhão com Jesus. Não adianta vir em cultos religiosos, não adianta ler a Bíblia todo dia, mas você não está com Jesus. Pastor, e como eu estou com Jesus? Comportando-se como Jesus, andando como Jesus, perdoando como Jesus, servindo como Jesus. Aí as pessoas vão saber que você não andou com homens, mas que você está andando com o próprio Deus. Como as pessoas vão ficar maravilhadas na sua atitude, pelaquilo que você faz e realiza, quando elas verem que de você mesmo não há capacidade nenhuma, que toda a tua capacidade, toda a tua inteligência, toda a tua intelectualidade, tudo que você tem, tudo que você possui não vem de você e nem de homens, vem de Deus. A palavra, ela nos guia. A escritura está aqui, mas não adianta você ler essas escrituras sem a presença do Espírito Santo de Deus em você. É só letra, é só letra. O Espírito mata, a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. É o Espírito que vivifica. Não adianta você fazer discipulado, não adianta você fazer plano de leitura bíblica, se você não tem estado com Jesus. Estar com Jesus é mais do que ler, porque eles não tinham Bíblia, não tinham nenhuma escritura do Novo Testamento, não tinha, mas eles tinham andado com Jesus. Como as pessoas vão crer? Como as pessoas vão ficar maravilhadas com o que Deus faz na tua vida se você não tem estado com Jesus, se você não estar com Ele? Jesus diz: está em mim e eu em vós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem na Bíblia, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Foi assim que ele disse? Não, João diz o seguinte em João 15: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem, não aqui, estiver aqui, carregada aqui dentro de você. Se arrancarem a Bíblia das tuas mãos hoje, não tiver mais Bíblia nenhuma no Brasil, o Evangelho está imprimido em você, a vida de Jesus está imprimida em você, de forma que, olhando para você, as pessoas podem ler o Evangelho de Jesus, podem ler amor, pode ler misericórdia, pode ler justiça, pode ler paciência, pode ler bondade. As pessoas olhando para você, elas podem dizer: como pode essas pessoas, não tendo nenhuma instrução, mas vivem como seres humanos notáveis, vivem como pessoas extraordinárias nessa terra. Porque por onde você passar e aonde você chegar, seja na tua casa, seja na igreja, seja no teu trabalho, seja na sociedade, as pessoas vão dizer: aonde você aprendeu isso? Você vai dizer: eu não aprendi em lugar nenhum, eu aprendi foi no reino de Deus, na virtude e no poder do Espírito Santo de Deus, que em mim habita em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim a tua vida é transformada em glória por Cristo Jesus. A sua vida é mudada, você torna um ser humano diferenciado, mesmo não tendo nenhum tipo de formação, mas tem a sabedoria que vem de Deus, tem a sabedoria que vem do alto, que vem do Espírito Santo. Se coloque de pé para a gente orar pela tua vida.